Olá pessoal, eu sou o professor Edgares Manioto. Hoje é 7 de outubro de 2023, uma manhã de sábado, e tô passando aqui no Frontcast para dar uma palavrinha rápida com vocês sobre o recente conflito aí entre o Hamas e Israel, parte, né, desse longuíssimo conflito entre israelenses e palestinos, que assim parece que não encontra um caminho de se resolver, né? Que não encontra uma forma aí de resolução, né? Quando eu era jovem, lá nos anos 90, né, na minha adolescência, existiu ali todo um clima de que as coisas iriam se resolver, né? Acordos de paz, né? Encontros entre os líderes de ambas as partes, e acabou que aquilo não rendeu o que se esperava, né? Que era o fim desses conflitos israelenses e palestinos. E agora nós vemos aí mais uma intensificação desse conflito de ontem para hoje, com um grande número de ataques, né, do Hamas em territórios israelenses. Então, pelo que deu para ver até agora em vídeos, né, deu para ver que tudo indica ali que foram cerca de uns 2.000 foguetes lançados em direção a Israel, que o Hamas capturou civis israelenses que foram levados como refém, que houve destruição de tanques, captura também de tanques e de armas, tudo indica ali pelos vídeos, mas é lógico que aqui ainda tudo é muito primário, tá? Não dá pra gente bater o martelo aí para para essas informações ainda, né? São informações que chegam em vídeos no Twitter, no Telegram, e que precisam depois serem analisados com maior critério. Também, né, o que a gente está vendo aí é uma intensificação dos ataques dos israelenses, né, contra os palestinos como forma de reação, e nesse período, né, ataque palestino contra israelense e os ataques israelenses contra palestino, nós já temos aí pelo menos uma centena de mortes de cada lado, e tudo leva a crer que este embate vai se intensificar. Tá? Esse embate vai se intensificar agora, pelo menos nos próximos dias, porque os israelenses com certeza farão, né, agora ataques com grande intensidade a territórios palestinos, principalmente na faixa de Gaza. Então, tudo leva a crer que você vai ter ainda diversos conflitos nos próximos dias, pelo menos. Agora, nós temos ali também um cenário que já é bastante conflituoso na região. Você tem ali o cenário da Síria, que inclusive também teve embates ali essa semana, com os turcos atacando o norte da Síria. Você tem o fato do Hezbollah, que é um outro grupo palestino, está ao sul ali do Líbano. E o Líbano hoje, com grande influência, a Síria, ambos com grande influência do Irã. E a gente não sabe como que esse conflito vai se intensificar, né? Se vai haver ali um avanço dos israelenses em direção ao Líbano, talvez em direção ao Hezbollah também, o que poderia levar a algum tipo de conflito, pelo menos indireto, com o Irã. Tá? Os israelenses costumam fazer diversas operações também em território sírio, então não dá para saber se nesse momento também vão intensificar algum tipo de ataque sobre a Síria. Ataques que eles vêm fazendo periodicamente ali contra a Síria. Tá? Eles vêm fazendo ataques periodicamente contra a Síria. Inclusive essa semana não foram israelenses, né, mas foi um grupo terrorista fez um ataque numa escola de cadetes sírios. Né? Você também teve a questão dos ataques turcos. E até um pouco ali mais em direção ao Cáucaso, né? Você teve essa semana, entre a semana passada e essa semana, a queda do Nabokh-Karabakh, né? Que foi ocupada pelos azerbaijanos, que são aliados de Israel, né? E que representa um revés para o Irã na região. E agora a população armênia de Nabokh-Karabakh ou de Artsakh está sendo, ela está se
ela está toda em êxodo em direção à Armênia, né? Eles não querem ficar no Azerbaijão, estão todo em êxodo em direção à Armênia. O que pode, ao longo do tempo ali também, mudar as configurações geopolíticas, com maior influência dos turcos, uma volta aí do panturquismo, né? Sobre a liderança do Erdogan, e há vários países ali, inclusive Cazaquistão, tudo que são de cultura turcomena, né? O próprio Turcomenistão, e que pode significar depois ali um embate grande entre os russos e o panturquismo, né? Então você vê que a região ali toda está se conflagrando, né? Tem conflagrações ali em toda a região, né? Você tem ali e diferentes grupos de interesse, mas nesse momento o que tem sido mais intenso ali é justamente esse conflito entre palestinos e israelenses. A questão agora os ataques palestinos foram os mais intensos que eu tenho notícia neste século, né, 21. Ataques assim tão grandes tinham acontecido anteriormente, né? Mas nesse século 21 eu não lembro de ataques tão intensivos. É, fora aquele ataque que teve alguns anos atrás, que inclusive tem um vídeo aqui no Frontcast, que eles atacaram com quase 6.000 foguetes, né? E aí foi uma época que todo mundo falava do domo de ferro que protege Israel, só que naquele momento os ataques foram praticamente todos feitos com foguetes. Agora não, agora houve infiltração dos palestinos em território israelense, ataque por terra, mar e ar, né? Então foguetes, né? Enfim, principalmente infiltração por terra. Bom, e, então você vê ali que os palestinos estão intensificando a sua luta contra os israelenses. E agora fica aquela pergunta: será que os israelenses vão atacar totalmente a faixa de Gaza? Talvez ocupar a faixa de Gaza? Se eles fizerem um grande ataque à faixa de Gaza, como vai ficar a relação com o Egito? Porque, por exemplo, se eles atacarem a faixa de Gaza, eu penso, né, que provavelmente muitos dos palestinos da faixa de Gaza tentarão fugir. O único jeito de fugir ali é indo para o Egito. Como vai ficar essa relação com o Egito? Se o Egito começar a receber refugiados de Gaza, né? E se houver porque uma guerra, né, por mais que o exército israelense seja talvez um dos melhores do mundo, é um dos melhores do mundo, mas talvez até ali esteja, talvez até à frente de algumas potências aí como o melhor exército do mundo, há o risco sempre de ataques, de acontecer algum ataque, alguma coisa e bombardeios ou algo do tipo, um míssil de cair em outros países. Se acontecer isso ali na fronteira com o Egito, como o Egito vai se posicionar, né? Então, como vai ficar essa questão ali da fronteira com o Egito? E se os resolverem atacar o sul do Líbano, o Hezbollah, como vai ficar ali a relação com o Líbano, mas principalmente a reação iraniana, já que os iranianos estão ali também bastante aliados ali com grupos, principalmente o Hezbollah no sul do Líbano, e estão presentes, né, os iranianos também ali na Síria, né? Então como vai ficar essas relações? Então tudo aí leva a crer que possivelmente nós vamos ter aí uma intensificação dos conflitos nos próximos dias e um xadrez geopolítico bastante complicado. Se vai levar a uma guerra entre estados ali, eu penso no momento que eu acho que isso tentará ser evitado o máximo possível, né? Tanto Israel quanto os países vizinhos, mas sempre há essa possibilidade de haver alguma conflagração entre estados. Será que Israel, se houver provas de que o Irã participou de alguma forma com ajuda para os palestinos neste momento, né? E isso daqui é só uma hipótese, tá bom? Não significa que eu tenha qualquer informação sobre isso, não, só estou jogando essa hipótese. Será que Israel fará algum ataque em território iraniano? Está tudo aberto agora, né? Mas há essa possibilidade de uma intensificação do conflito ali que a gente deve ficar bastante alerta. Mas nos próximos dias com certeza haverá grandes ataques israelenses sobre a faixa de Gaza. E
como sempre nessas situações, a população civil vai ser a que mais vai sofrer com isso tudo, né? É lógico que aquele entreveiro precisa ser resolvido, né? Não dá para o povo palestino não ter um Estado próprio, né? A ideia de dois povos e um Estado, ela praticamente é inviável nesse momento histórico. Se ela tivesse sido melhor implementada no início, né, da formação de Israel, né, se as potências na época tivessem se comprometido a esta orientação, né, e os países árabes não tivessem tido aquela primeira intervenção quando eles atacaram Israel e as coisas tivessem tudo sido melhor feitas lá no começo, talvez essa ideia de dois povos e um Estado pudesse ter vingado, né, mas não vingou. E agora isso é impossível, mas os palestinos também não podem ficar sem um Estado, né? Os projetos de colonização de Israel, levando colonos para dentro de territórios palestinos, né, ficam o tempo todo também, né, colocando, digamos assim, fogo ali na região, né? Colocando o que também deveria parar. Então é uma situação muito complexa, né? Por outro lado, ninguém vai defender ataques terroristas, né? Feito pelo Hamas ou por outros grupos contra civis israelenses, né? O que ocorre. Mas o fato também de Israel ter um projeto de colonização dentro dos poucos territórios que ainda restam aos palestinos e também fazer bombardeios, muitas vezes na faixa de Gaza, que leva à morte de civis, então você vê que é tudo muito complexo, tá? É tudo muito complexo, né? E é muito difícil você fazer uma análise ali que separe, né? Assim, esse lado está sempre correto, esse lado está sempre errado. Há muitos tons de cinza ali, muitos tons de cinza, tá? Um evento ou outro você pode pegar e dizer, olha, aqui nesse momento os palestinos estão errados, neste momento aqui Israel está errado, neste momento, mas assim, é tudo muito cinza o que acontece ali, né? Por quê? De um lado você tem um país com um exército super poderoso que faz bombardeios em regiões, né, dos territórios palestinos, levando a muitas mortes, né? Você tem vídeos que rodam na internet, inclusive de israelenses fechando fontes de água para os palestinos. Você tem você tem a questão do cerco à faixa de Gaza, né, que se mantém cerco, não pode fazer comércio, né, que se mantém ali numa situação de sítio, da colonização israelense na Cisjordânia. Aí você tem como resposta muitas vezes ataques terroristas, né, do Hamas e de outros grupos palestinos contra, né, os israelenses, que também leva à morte de muitos civis. E você tem aí esse entreveiro, né, entre os dois, entre esses dois lados, numa guerra que esses conflitos começaram ali no final dos anos 40, pode se transformar logo em um século de conflitos sem a gente ver nenhum caminho para a paz, apesar de grandes esforços já terem feito nesse sentido, né? Então, infelizmente, nós estamos aí diante de mais uma vez uma intensificação de um conflito na região, mais uma vez longe, né, de uma paz para a região, né? E os palestinos ali continuam sofrendo com todas essas questões de bloqueios, de falta de água, de falta de emprego. Os israelenses, apesar de viverem em um estado com muito maiores comunidades e meio de vida muito melhores do que os palestinos, também ficam ali o tempo todo com essa espada de Damocles, né, pairando ali, porque a qualquer momento pode haver um ataque. E os governantes não chegam a um tratado de paz que acabe com essa situação, né, e poderia levar ali um desenvolvimento melhor para ambos os povos, né. Infelizmente estamos de novo nesta situação. Pessoal, por enquanto não dá para fazer uma análise do que
vai seguir aí, mas certamente uma coisa vai ocorrer nos próximos dias. Nessa próxima semana haverá muitos e muitos ataques israelenses sobre a faixa de Gaza. Agora, existe a possibilidade desse conflito se intensificar, talvez com uma participação maior ali, envolvimento talvez até do Irã? Existe. E se isso ocorrer, nós vamos estar ali mais uma vez, né, talvez marchando ali talvez por um outro conflito, né, grande, né? Não vou dizer conflito árabe-israelense, porque o Irã não é um país árabe, né? Mas você já ouve várias guerras árabes-israelenses, talvez você tenha ali algo semelhante novamente, tá bom? Eu fico por aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta, assim que surgir novas informações, a gente volta durante todo o dia, tá bom? Façam seus comentários, deixem as suas observações, e a gente volta daqui a pouco, aqui no Frontcast, com comentários e com novidades. Por enquanto é isso. Bombardeios e ataques do Hamas em Israel a partir da faixa de Gaza, resposta intensa de Israel também com bombardeios, e a possibilidade desse conflito se alastrar talvez para o Líbano, talvez com a ocupação de Israel, fazendo uma ocupação total da faixa de Gaza, que pode levar a milhares de refugiados em direção ao Egito, né? Ou mesmo talvez algum ataque israelense em territórios sírio, né, que já vive ocorrendo, como um tipo de resposta ao Irã, caso os israelenses achem, né, ou pensem que o Irã de alguma forma ajudou no financiamento e na estratégia desses ataques. Então você tem uma intensificação destes conflitos, tá? Que podem levar a maiores entraves e escaramuças entre israelenses e iranianos, mas que principalmente nesse momento com certeza vai levar a uma maior intensificação de batalhas entre palestinos e israelenses, principalmente na faixa de Gaza, mas com muito mesmo possibilidades de que também ocorra conflitos no sul do Líbano ali com o Hezbollah. Então é isso. Eu sou Edgar Manioto, este é o Frontcast e a gente volta daqui a pouco.